Que bom que você chegou a esse terceiro vídeo da série Como Preparar um Estudo Bíblico Relevante. Essa série de vídeos não está disponível em mais nenhum outro lugar e foi preparada exclusivamente para você que se inscreveu aqui na minha lista VIP, para receber conteúdos personalizados por e-mail. Se você tá gostando dessa série e conhece mais pessoas que vão se interessar por esse assunto também, manda isso pro seu amigo e convida ele a participar também desse nosso grupo exclusivo de pessoas que recebem esse material acerca de estudos bíblicos. Basta ele cadastrar o e-mail dele também na nossa lista VIP. Uma das coisas que eu mais gosto nessa comunidade de pessoas que aprecia boa teologia é a disposição em fazer esse conteúdo chegar cada vez mais longe. E seguindo a nossa série, hoje o assunto é hermenêutica. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que isso significa? Se é de comer, se é de beber, se coloca no feijão? Hermenêutica vem do nome Hermes, é o deus grego da comunicação, se você bem lembra. Hermenêutica fala da ciência da interpretação. E uma vez que Deus nos deu um texto, nós precisamos de métodos corretos para interpretar o texto de Deus. Infelizmente a gente acha que pode ler a Bíblia de qualquer jeito e que simplesmente boa vontade é suficiente para nos fazer interpretar corretamente a Escritura. Mas de boa vontade o herege está cheio. E isso se dá porque o grande desafio da hermenêutica está na transposição entre mundos. John Stott tem um livro muito famoso em inglês chamado Entre Dois Mundos, porque nós estamos entre o mundo do público original para o qual o texto foi escrito e o nosso mundo diferente do mundo para o qual Paulo, o próprio Jesus falaram. Você tem então que atentar para algumas coisas sempre que você vai interpretar um texto bíblico. Primeiro, pro lapso temporal. Você tem que prestar atenção pro fato de que o texto foi escrito por um tempo diferente do seu. Então você tem que entender o modo como o texto bíblico fala a uma geografia específica, a pessoas em países e circunstâncias muito peculiares. Em terceiro lugar, o lapso cultural, o modo como padrões culturais são estabelecidos dentro de cada texto, que são diferentes da cultura de hoje, como a gente aplica uma coisa a outra. Em quarto lugar, o lapso linguístico, de como algo dito em uma língua afeta leitores de outra língua e como a tradução não será uma traição do significado de fato. Em quinto lugar, você tem o lapso literário, que tem que ser muito bem considerado. Um texto escrito em uma literatura antiga comunica o que para nós hoje, lendo o texto com lentes acostumadas com outros tipos de literatura. Em sexto lugar, há um lapso espiritual, onde a gente muitas vezes, por causa do nosso pecado, é inapto a interpretar corretamente o texto bíblico. 1 Coríntios diz que aquilo que é espiritual se interpreta espiritualmente. Sem o Espírito Santo, somos incapazes de interpretar corretamente a Escritura. A gente vai falar disso em breve. E em sétimo lugar, há um lapso revelacional. Isso se dá principalmente quando a gente interpreta o Antigo Testamento, considerando que hoje temos um avanço na história da interpretação e recebemos as coisas já a partir daquilo que Cristo revelou no Novo Testamento. Nós temos já o cumprimento, enquanto no Antigo Testamento há a profecia. Nós temos a coisa em si, enquanto no Antigo Testamento temos a sombra. Precisamos lidar com esses lapsos dentro da história da revelação também. Nossa, Iago, parece muita coisa. Como eu posso, então, considerar isso dentro da minha hermenêutica, dentro da minha observação do texto bíblico? Primeiro, entender que a hermenêutica ela tem que ser histórico-gramatical. Você está preocupado com o significado da gramática do texto, daquilo que está de fato escrito. Nós acreditamos que Deus inspirou cada palavra da Escritura, que cada palavra está lá porque Deus assim o quis. Então você tem que considerar cada coisa que está escrita. Quando Paulo fala do Antigo Testamento, Paulo faz a exegese de plurais. O fato de algo estar no singular ou no plural tem diferença de sentido para Paulo quando ele olha para o Antigo Testamento. E isso tem que fazer diferença para a gente também. Aquilo que está escrito significa muito. Nossa hermenêutica é gramatical e é também histórica. Nós nos preocupamos com a história da revelação e o progresso daquilo que Deus diz. Um texto que é revelado em Gênesis 3 é diferente de um texto que é revelado no livro de Tiago. Algo que é revelado em Provérbios é diferente de algo que é revelado no Apocalipse. Isso nos leva também a acreditar que nós precisamos considerar com cuidado o autor humano por trás de cada texto. O conceito de sabedoria em Paulo não é necessariamente o mesmo conceito de sabedoria em Provérbios. Amor em Cantares não é necessariamente o mesmo amor em João. Cada texto precisa ser interpretado dentro da sua coerência interna. Isso nos leva a observar também que cada texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. É muito comum que muitas vezes nós interpretemos o texto bíblico tentando encaixá-lo naquela nossa compreensão maior. Ter boas regras de hermenêutica não é difícil. Difícil é ser coerente com nossas regras de hermenêutica quando a interpretação do texto vai de encontro ao nosso sistema teológico, aos nossos padrões denominacionais. Um texto deve ser respeitado dentro do seu contexto. Isso não significa que nós não podemos usar certos recursos para nos auxiliar quando isso se torna muito difícil, como a chamada analogia da fé. Você muitas vezes pode usar textos mais simples para te ajudar, para interpretar textos
mais difíceis, se você se sente inseguro para interpretar certa passagem mais complexa, mas sabendo o que é que você está fazendo. Dois materiais estão fundamentais para você aprender as regras de hermenêutica e aplicá-las corretamente no seu estudo bíblico e torná-lo cada vez mais relevante, é o A Interpretação Bíblica, do Roy Zuck, e o Entendes o que Lês, de Gordon Fee. São certamente dois materiais fenomenais que vão resumir para você e introduzi-lo a questões hermenêuticas se você ainda não teve contato com esse tipo de assunto. E o que é que você está achando sobre essa série exclusiva de materiais acerca de preparação de estudos bíblicos relevantes? Está lhe ajudando a começar a entrar nesse mundo de preparar estudos bíblicos e de considerar certas questões que você talvez nunca tenha ouvido falar? Então recomenda essa lista VIP para os seus amigos. Manda lá no grupo da sua igreja e fica ligado no próximo e-mail que a gente vai enviar até você. Valeu, negada, e até lá!